Iniciada. Em breve, a transmissão será iniciada. Em breve. Todos queremos dizer da nossa alegria de estarmos aqui essa noite. Nossa gratidão a Deus, nosso Pai maior, a Jesus e aos mentores desta casa, que sempre nos orienta, nos auxilia. E agradecer essas almas queridas, Ceissa Carreiro, que eu amo imensamente, essa irmã querida, e Beethoven e Catiane, nossa gratidão por vocês abrilhantarem essa noite com a música, que é sempre muito bem-vinda. E a proposta segue a da primeira parte, que é uma exposição litero-musical. Na primeira parte, nós falamos das também almas muitíssimo queridas, Maria Santíssima, Jesus, João Evangelista, Pedro, Francisco de Assis e Maria de Magdala. Então, para fechar essa ideia que nós tivemos, a mensagem do amor imortal, nós trouxemos essas figuras que tiveram há pouco tempo conosco, que tiveram mais recente. Esses da primeira parte tiveram uma parte mais distante e esses mais recente. Hoje nós vamos trazer Dr. Bezerra de Menezes, Divaldo Pereira Franco, Alta de Souza e Chico Xavier. Figuras muito conhecidas do movimento espírita, e a gente vai falar um pouquinho deles. Bem sabemos que todos aqui conhecem bem, mas para trazer nesse nosso encontro de sábado um pouquinho da memória dessas almas queridas que tiveram há bem pouco tempo conosco. E Catiane e Beethoven, para alegrar mais ainda, trazendo a música. Então, caríssimos, nós vamos começar por Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra nos merece um carinho muito especial, né? Ele nasceu no Ceará. Nós vamos falar hoje de dois nordestinos, né? De uma força gigante, de um serviço lindo no bem, né? Por isso, do título da palestra, a mensagem do amor imortal. Essas almas queridas, de fato, marcaram a época em que estiveram. Então, o Dr. Bezerra vai nascer no Ceará, na Vila Riacho de Sangue. Depois, ele foi para Fortaleza e depois passou uma temporada no Rio Grande do Norte. Quando passamos, nós tivemos a grata alegria de passarmos em Martins, no Rio Grande do Norte. E lá, visitando um museu, eu tirei essa foto e mandei para a Ceissa. Ceissa, olha que eu encontrei aqui, Dr. Bezerra. Eles fizeram um museu em parte da escola, a escola que Dr. Bezerra estudou. Eu fiquei muito surpresa, né, e muito feliz com o que encontramos lá. A gente nem imaginava, né, subindo a escadinha do museu, lá estava esse quadro de Dr. Bezerra de Menezes, dizendo que ele estudou naquela escola, né, estudou latim, e que aos 11 anos de idade ele já
lecionava por impedimento, quando havia um impedimento do professor, né? Quando o professor faltava, doutor Bezerra já substituía, era dotado de uma inteligência admirável. E aí nós ficamos muito felizes, pisamos naquele solo que doutor Bezerra, entramos na sala que doutor Bezerra, é muito bom, é muito interessante essa experiência. Doutor Bezerra foi militar, casou-se muito cedo, né, mas era médico. A sua principal, função, atuação foi como médico. E ele dizia que ser médico era uma missão apostolar. Ele atendia, na grandíssima maioria das vezes, gratuitamente, daí o título de médico dos pobres. Muita gente nos pergunta, né, por que doutor Bezerra é conhecido como médico dos pobres? E a gente fala um pouco da trajetória dessa alma querida, né, na sua doação, como ele mesmo dizia que ser médico era uma missão apostolar, era um dever que tinha com cuidado com o outro. E aos 24 anos, doutor Bezerra entra na política, mas abandona posteriormente. E Divaldo nos conta como foi parte do encontro de Bezerra com o Espiritismo. Isto está numa palestra de Divaldo que eu assisti e está aí disponível aqui na internet. Tenho certeza que muitos de vocês já assistiram, né? Divaldo nos conta que certa feita um amigo que também morava na Barra da Tijuca encontra o doutor Bezerra e vai dizer: Bezerra, ontem eu estive numa reunião mediúnica em Niterói e quando o espírito veio eu me lembrei de você. Pedi um remédio para essa sua enfermidade. Doutor Bezerra tinha um problema de saúde que já vinha lutando com ele há muito tempo, só que não tinha resolvido ainda. E o rapaz vai dizer: e eu pedi uma receita, o espírito perguntou o seu endereço, eu dei direitinho e ele veio até você e me deu a receita. Está aqui a receita e entrega a doutor Bezerra, né? Doutor Bezerra fica bastante surpreso, mas aceita a receita, era um remédio homeopático, ele manda fazer a receita e começa a fazer o tratamento. Aqui no 5º dia, Divaldo nos conta que ele já estava praticamente bom. Depois disso, isso foi, Divaldo nos diz que isso foi 1856, 1857. Depois disso, o doutor Bezerra vai a Niterói e começa a frequentar essas reuniões mediúnicas, né? Tem o conhecimento, tem acesso ao livro dos espíritos, ao que imediatamente ele se identifica com a filosofia espírita, com o arcabouço filosófico dessa, na época, nova doutrina, como para muitos o é até hoje, né? E doutor Bezerra, meus amigos, se notabiliza pela sua sabedoria e, sobretudo, pela sua bondade, né? Sabendo, através também de Divaldo, que daí doutor Bezerra se integra totalmente ao movimento espírita, vai anunciar em público que a partir daquele momento ele se dizia um espírita, ele era um espírita, teve bastante incompreensão, principalmente da parte da família, não entendia como era que doutor Bezerra abraçava aquela nova doutrina, né? Pois bem, no meio disso tudo, um tempo depois, acho que 1889, doutor Bezerra vai ser presidente da Federação Espírita Brasileira. E Divaldo nos conta que naquela época havia 2 grupos bastante distintos no Rio de Janeiro. Um grupo chamado Confúcio, que era daqueles, vamos dizer assim,
os intelectuais mais abastados, financeiramente falando, eram homens muito instruídos, e Divaldo também vai nos dizer que quem fazia parte desse grupo era uma personalidade que eu chamo o homem da independência, que era José Bonifácio de Andrade e Silva, que estava nesse grupo Confúcio. E havia outro grupo de pessoas mais simples, tanto por questões de instrução, como também financeiramente, economicamente falando. Eram pessoas mais simples, que eram até rotulados de místicos. E coube a doutor Bezerra, né, nesse seu primeiro mandato na Federação Espírita Brasileira, unir esses grupos, ao que ele consegue, ele tem êxito, ele consegue unir esses grupos para que todos falassem a mesma linguagem, né, num nivelamento só. Vamos falar da doutrina espírita de um jeito só, né? Acabar com essa questão de que esses são uma coisa e esses outros são os místicos. Então, por isso que a gente, sempre que fala em unificação do movimento espírita, imediatamente a gente se lembra de Dr. Bezerra de Menezes, que é um cuidado que ele tem até hoje no plano espiritual, de unificar o movimento espírita. Em 1895, numa reunião, então o doutor Bezerra tem o seu primeiro mandato, 1889, eu não me recordo até quando, acho que foi 1891, que ele deixa a federação. Em 1995, numa reunião mediúnica, vem Ismael, que é o nosso, assim, o nosso cuidador, o nosso guardião do Brasil. Vem Ismael numa reunião e diz: batam as portas de Bezerra de Menezes e diga que eu estou chamando. Era trazendo o doutor Bezerra, mais uma vez, por bastante questões que precisavam ser resolvidas, ser alinhadas, e necessitava, naquele momento, de uma alma bondosa e uma sabedoria notável, que era do Bezerra. E doutor Bezerra, em 1895, volta novamente à Federação Brasileira, Federação Espírita Brasileira, e vai ficar até a sua desencarnação em 1900. Sabemos, pela literatura espírita e também por Divaldo, que quem vai receber doutor Bezerra no plano espiritual é Celina. Celina é uma enviada direta de Maria Santíssima, da Mãe de Jesus, a quem doutor Bezerra era devoto enquanto encarnado. E Divaldo também nos conta que quando completou 50 anos, 50 anos da desencarnação de Dr. Bezerra, tem uma reunião no mundo espiritual para homenagear com a presença de 5.000 entidades, encarnadas e desencarnadas. E ele foi saudado pelo espírito de Leon Denis, que representava naquele momento os espíritas do mundo inteiro. E depois pelo espírito de Manuel Viana de Carvalho, em nome dos espíritas brasileiros. Depois da saudação, ele agradeceu e em seguida aparece Celina, a enviada de Mãe Santíssima, trazendo um documento, era tipo um pergaminho de luz. E diz que a Mãe Santíssima estava dando-lhe a oportunidade de reencarnar fora do sistema solar, em um planeta muito elevado. Ela então vai dizer: minha filha, peça à Mãe Santíssima que, se eu tiver qualquer mérito e ela desejar que, enquanto tiver sofrimento no Brasil, que eu não tenha o direito de ser feliz, que eu possa enxugar as lágrimas da alma brasileira, onde quer que ela esteja. Nos conta Divaldo também que no ano 2000, 100 anos depois da desencarnação de Dr. Bezerra, ele recebe novamente outra homenagem. E então ele vai dizer: enquanto a América Latina estiver numa posição de padecimento e não se encontrar
equiparada às grandes nações do mundo, eu não tenho o direito de ser feliz. Rogo à Mãe de Jesus que me permita ficar socorrendo os ainda não desenvolvidos. E Divaldo nos conta que ele foi atendido pela Mãe Santíssima. Então, enquanto encarnado, Dr. Bezerra foi um trabalhador incansável do bem. Por isso, o título Médico dos Pobres. E ainda hoje, eu acho que Dr. Bezerra trabalha muito mais no plano espiritual. É um trabalhador incansável, nos orientando, nos ajudando em cada casa simples espírita, a Federação Espírita Brasileira. Tenham certeza do cuidado e do olhar de Dr. Bezerra de Menezes. E agora os meninos cantam Dr. Bezerra de Menezes. Em instantes retomaremos a nossa transmissão. Aguarde emanando boas vibrações. Em instantes retomaremos a nossa transmissão. Aguarde emanando boas vibrações. Em instantes retomaremos a nossa transmissão. Aguarde emanando boas vibrações. Em instantes retomaremos a nossa transmissão. Aguarde emanando boas vibrações. Em instantes retomaremos a nossa transmissão. Aguarde emanando boas vibrações. Em instantes retomaremos a nossa transmissão. Aguarde emanando boas vibrações. Em instantes retomaremos a nossa transmissão. Aguarde emanando boas vibrações. Em instantes retomaremos a nossa transmissão. Aguarde emanando boas vibrações. Em instantes retomaremos a nossa transmissão. Aguarde emanando boas vibrações. Em instantes retomaremos a nossa transmissão. Aguarde emanando boas vibrações. Em instantes retomaremos a nossa transmissão. Aguarde emanando boas vibrações. Né? Queria dizer também desses meninos aqui, que eu estava lembrando que eles agora vivem numa caravana. Como é o nome da caravana? Foi Ciranda de Arte, né? Então eles estão aí, não é nem só na Paraíba, é também todo lugar levando a música deles, né? Queria agradecer também. Então hoje eu fiquei com a incumbência, uma grande incumbência, mas agradeço muito a Deus por isso, porque vou falar hoje sobre essa moça, essa jovem Alta de Souza. E fiquei muito feliz de poder conhecê-la mais de perto, né? Pela riqueza. Embora o nosso tempo aqui não dá para a gente trazer o que realmente, tudo que tem sobre esses 4 grandes vultos, né? Mas aí, Alta de Souza, uma jovem que nasceu no Rio Grande do Norte, em Macaíba, né? Filha de seu Eloy e de Dona Henriqueta. Nasceu os pais, ela tinha mais 4 irmãos, mas os pais dela já doentes e desencarnaram muito cedo. Ela, entre 4 e 5 anos, ficou órfã. Mas aí apareceu a vovó, né? Vovó Lindinha, um apelido tão carinhoso, né? Vovó Dindinha, que tomou conta de Alta e a levou para o Recife.
E lá começou, acredito, no texto fala mais dela, né? Porque eu foquei mais nela, mas eu acredito que levou os irmãos também, né? Todo mundo juntava, foi cuidar, criar os filhos que ficaram sem pais. Seus pais desencarnaram na época de tuberculose, né? E Alta, uma menina magrinha, negra, começou muito cedo a dar sinais de que gostava muito de ler, de literatura, de poesia, era uma alma muito sensível. E muito cedo ela começou a escrever versos, influenciada também lá pelo, baguncei, pelo sério que ela foi estudar, né? Então ela começou a desenvolver, a estudar, vamos dizer assim, se emocionava com as letras, com a literatura, chegou a estudar francês, latim e outras línguas, começou a mostrar dons de poesia. Com 14 anos, ela já ainda estudando, muito animada por estar nesse colégio, muito feliz, ela começou a desenvolver também a tuberculose. Então, ela teve que se afastar aos 14 anos da escola, porque com tuberculose, naquela época não havia, assim, hoje com um tratamento que hoje existe, né, porque até a tuberculose hoje ainda nós temos, infelizmente, mas existe um tratamento já específico, não é mais aquele caso de vida e morte, né? E ela se afastou e foi ficar em casa, mas como autodidata, continuou seus estudos e foi se aperfeiçoando, né? E quando ela completou 18 anos, ela começou a publicar em jornais e revistas, né, no Rio Grande do Norte. Isso ela morava no Recife, mas publicava nos jornais do Rio Grande do Norte. Lucília Menini, uma mulher negra, nordestina, doentinha, enfrentava tudo isso com a maior força, né? Todos os relatos que a gente lê de Alta mostra que ela não demonstrava no modo de ser aquela figura mirradinha que ela era, devido à doença, né? E aí, ela em 1900, ela publica, sim, eu só queria dizer que ela é de 1876, foi o ano que ela nasceu, né? Em 1900, ela publica seu único livro, que, por sinal, havia estudado por muitas universidades, né? O Horto. Na verdade, o título é Horto. É uma coletânea de poesias, né? E ela teve a grata satisfação de Olavo Bilac, se interessou pela sua escrita, pelos seus textos, e ele foi quem prefaciou esse livro, Horto, né? Que existem inúmeras publicações, eu não vou lembrar a quantidade, mas são muitas. E a Alta de Souza, ela tinha, e aí com 14 anos, além dessa morte dos seus pais, ela teve também uma morte muito trágica de um irmão. Foi uma criatura que passou por muitas dores aqui na Terra, né? A morte dos pais logo cedo, depois a morte e o desencarne desse irmão, e ela sempre trouxe a poesia na vida dela como em forma de oração. E os críticos, os estudiosos, diziam que a poesia de Alta era uma poesia muito romântica, mas também muito dramática. Envolvia muito sentimento, muitas emoções, né? E aí, quando em 1932, ela desencarna, né? Ela desencarnou com 24 anos, né? Eu anotei em algum lugar o desencarne dela, mas a fila não está ajudando. Em 1807. De 76, ela desencarnou com 24, logo após o lançamento do livro, né? 1900, isso mesmo. Então, quando ela desencarnou, Chico Xavier, certo dia, estava psicografando em sua casa, um espírito feminino muito amoroso, muito emocionado, e pedia, que queria escrever. E aí ela começou a escrever. Em 1932, foi o primeiro encontro dela com o Chico. E ele se emocionou muito com aquela emoção daquela jovem, com aquele sentimentalismo que ela trazia, como a gente recebe muitas vezes aqui na União, né? Luiz nos entrega a mensagenzinha, se vocês observarem, a maioria delas é de Alta de Souza. É aquela que a gente lê, chega, toca assim o coração, né?
E aí ela teve esse encontro com o Chico e começou a psicografar através de Chico. Mas seu primeiro trabalho mesmo, assim, como desencarnado, como espírito, foi no Parnaso, de Além-Túmulo, né? E Chico dizia que ela tinha aceitado o sofrimento da sua vida como um aprendizado. Por isso ela se mostrava tão forte, apesar de todo o sofrimento, todas as dificuldades que ela passou, mas ela trazia essa a poesia era como, vamos dizer assim, eu não sei se seria bem uma válvula de escape, aí só Monato lá atrás, que é psicólogo, diria, né? Ela se encontrou nessa poesia, ela se encontrou nesse momento, nesse movimento de botar os sentimentos dela no papel e levar para as outras pessoas, né? E com o espírito, ela começou a trabalhar, trazendo essas mensagens de amor, de respeito ao próximo, de valorização do ser, de fazer com que nós olhássemos mais para aquele que, para muitos de nós, é invisível. Então, a Alta de Souza, ela é a patrona dos trabalhos sociais aqui na Terra, né? Por exemplo, nosso trabalho de Tiririca, na Feirinha Fraterna, lá de Santa Luzia, na campanha do quilo, inclusive a campanha do quilo daqui tem o nome de Alta de Souza, né? Eu lembro que Dona Luzia, eu lembro disso, do trabalho da campanha do quilo, é nomeado o nome de Alta de Souza. E a gente, diante de todo esse movimento que ela fez, que ela faz, ela é, ela é uma trabalhadora no mundo espiritual da equipe de Celina. Você falava ainda agora há pouco, né? Celine, que é uma trabalhadora também do grupo, vamos dizer assim, de Nossa Senhora, como a gente chama, de Maria de Nazaré. Então, ela é uma colaboradora direta do trabalho com Maria de Nazaré, nesse cuidado com os pobres, com os necessitados, com aqueles que nós encontramos nas ruas, tanto por aí. Eu digo que as pessoas que têm sede e fome, elas não têm só sede e fome de coisas materiais, elas têm principalmente sede e fome de amor. Sede e fome de serem vistos, sede e fome de serem encontrados, sede e fome de serem reconhecidos como seres iguais a nós. Então, Alta de Souza, o trabalho dela, os seus versos, as suas poesias, são direcionados a nós que ainda não conseguimos enxergar esses outros irmãos, a nós que precisamos ver, senti-los mais de perto e valorizá-los e dar-nos a mão a esses irmãos. Então é isso, a história dela não é uma coisa tão grande como a de Dr. Bezerra, no sentido de trabalho aqui no mundo físico, porque o trabalho dela é bem maior é no mundo espiritual. Mas também, depois de desencarnada, ela recebeu, né, foi reconhecida em Pernambuco, e lá foi colocada, aliás, no Rio Grande do Norte, e ela foi colocada na cadeira da Academia Brasileira de Letras, lá, cadeira número 20, em homenagem à Alta de Souza. Então, ela também teve seu reconhecimento aqui na Terra. Que Alta de Souza nos inspire cada vez mais nessa caminhada nossa, porque eu acredito que quando a gente passa a olhar melhor o outro, a gente também passa a nos olhar melhor e a nos melhorar. Que ela nos inspire no trabalho do bem, no trabalho do amor, que nós não colocamos nessa existência e nas próximas, que a gente sempre cultive em nós esse sentimentalismo. E muitas vezes a gente diz assim, ah, meu Deus, tudo é muito sentimental, é muito amor, mas gente, a gente precisa falar muito de amor, a gente precisa falar muito de caridade, a gente precisa falar muito de sentimentalismo, porque na verdade é isso que nos move. Senão nós vamos virar uns robozinhos assim, sem sentimento, não é verdade? Então agora, com esse casal maravilhoso. Em instantes retomaremos a nossa transmissão. Aguarde emanando boas vibrações. Em
Você nunca falou. É preciso ter amor e amar o seu irmão. A gente vive como um passarinho que precisa do seu ninho para cantar com o coração. Precisa destrancar nossa janela e dizer que a vida é bela, proclamando a união. Você conta a verdade, é preciso que a verdade esteja dentro de você. Tenha paz, seja verdadeiro, e verás que o mundo inteiro te convidará a ser. A gente vive como um passarinho que precisa do seu ninho para cantar com o coração. Precisa deixar nossa janela e dizer que a vida é bela. Então, dando continuidade, eu estava pensando em casa, meu Deus, como é que eu vou falar sobre essa criatura em poucos minutos, né, e com pouco conhecimento de uma criatura de uma grandeza tão, nem sei, a gente não sabe nem mensurar, que é a de Chico, né? Francisco de Paula Cândido. Foi assim que nasceu Chico Xavier, em 1910, no mesmo ano do meu avô materno, e minha avó paterna e meu avô materno. E sim, falar de Chico é, é falar de emoção, é falar de amor, é trazer junto esse sentimentalismo, essa amorosidade de Alta de Souza, né? Eu até conversando com vocês, eu disse a ela assim, então eu falo de Chico depois de Alta, porque na minha cabeça Alta vinha depois de Chico. Não sei se vocês, a Alta foi antes, mas a Alta ficou conhecida mais assim, pelo menos para mim, né? Para nós, assim, agora contemporâneos, depois de Chico. E Chico nasceu em 1910, lá em Pedro Leopoldo, no dia 2 de abril. Filho de seu João Cândido Xavier e Dona Maria João de Deus. Aí eu queria até pedir uma coisa a vocês. Tem alguma coisa que alguém lembre que eu esqueço? Pode levantar o dedo e falar de Chico. Porque eu assumi aqui do resumo que eu já havia feito. Eu, eu sinto que algumas coisas a gente vai deixando pelo caminho, né? Aí, Chico, filho de mais, eram 8 irmãos, né? Filho de Dona Maria e de seu João Cândido. E aos 4 anos, Chico já dava sinais de mediunidade, né? Ele já conversava com a mãe dele, ele já via algumas coisas. Ele era considerado, vamos dizer assim, uma criança atípica, porque ele escutava muita coisa, eram muitas vozes em sua mente. Imagina uma criança com 4 anos, né? Vendo pessoas que na infância, assim, eu acredito que ele nem sabia o que era espírito nem o que era, na verdade, não sabia diferenciar. Mas era muita coisa para uma criança só, né? E lá no 4º ano, quando ele estudava, né, quando ele foi para a escola, estudando normalmente como toda criança, e com 4 anos, Chico
começou no quarto ano, aliás, o quarto ano primário, né, que a gente chamava antes, a professora pediu, que inclusive tem até no filme, né? Solicitou uma redação, Chico pegou uma menção honrosa dessa redação e falava, a redação era sobre o Brasil, se eu não estou enganada. Eu coloquei a redação. Alguém lembra o que era sobre a redação? Centenário de algum. Eu anotei no outro resumo da independência. E Chico ganhou, mas ele disse assim, quando falaram dessa redação, ele não, foi um do outro mundo que pediu para eu escrever, né? Foi do outro mundo. E a gente sabe que ele foi testado muitas vezes na escola, que ele escrevia e a professora, imagine a professora, né? Se ela fosse medrosa, também a bichinha, imagine você com uma turma de crianças e um menino escrever uma poesia, dizendo que poder dizer aos colegas, né? Tem um homem aqui, está escrevendo. Mandando eu escrever. Eu escrevi as coisas e não foi não, foi o nome do domingo. E a professora pediu, com ele, né? Pediu para ele escrevesse na lousa alguma coisa, para ver se tinha sido ele mesmo, e na hora lá, na aula, o cara dizia, não, ele pescou de alguém, ele filou de alguém, ele trouxe alguma coisa pronta. E tipo, pegou o giz, naquele tempo ainda era o giz mesmo, e colocou, começou a escrever na lousa, no quadro, né? E a professora, pelo amor de Deus, esse menino apague, porque ficou assustada, né? E aí, Chico sofre uma grande perda naquela época, vamos dizer assim, que foi o desencarne de sua mãe. Era aquela mãe, um nome grandioso. Era a mãe que o pai não entendia, né? O pai, naquela ignorância de conhecimento que todas as pessoas com as quais ele convivia, a maioria tinha em relação ao espiritismo, né? A questão da mediunidade, e sua mãe desencarna. E ele fica muito sofrido. História do costume naquela época, eu inclusive lembrei dessa história, lembrei da minha avó, porque minha avó também ficou enviuvou muito cedo. E as pessoas diziam assim, claro que foi bem mais para cá, né? Mas diziam assim, Joaninha, você tem meninos, desde que você puder criar, eles serem criados, né? Porque foi uma época de seca e tal. Minha avó segurou ali e ficou com todo, né? Mas aí é uma outra história. E o pai de Chico entregou os filhos, foi entregando para que fossem criados, que não passasse dificuldade, ele ficou sozinho como um homem, sozinho cuidando de 8 filhos, né? E aí ficou casou novamente, né? Aliás, ele foi morar com a amiga, que era amiga da mãe dele, que era a madrinha dele, né? No caso, era Cidália. É isso? Isso. É a segunda. Não, a primeira eu esqueci o nome. A madrinha. Lembra, Ariusto? Cidália era a madrasta, assim, meu espírito superior está dizendo. Como é o nome da mãe, da segunda? A madrasta é a segunda, não é isso? Segundo, e recuperar os filhos, é. Eu não lembro também, mas oi, Gabriel. Dona Rita, coitadinha, a bichinha, a gente quase não lembra o nome dela. Me perdoe, é porque ela foi complicada. A gente ficou mais na cidade, não foi? Olha, me perdoe, viu, Dona Rita? Que depois ela já melhorou muito. Graças a Deus, ela já. Então, essa amiga que criou o Chico, ela é uma pessoa, acredito que era uma pessoa doente também, porque era uma pessoa muito malvada, muito rigorosa, muito bruta, e ela tinha algo com Chico. Ele maltratava muito Chico, vestia Chico de menina, fazia ele passar por momentos muito difíceis, né? Ela, aquela história que todo mundo sabe, que ela maltratava ele espetando sua barriga com um garfo, né? E eu imaginava antes, ela espetava e tirava, isso já doía. E em alguns estudos que eu li, ela espetava e deixava o garfo lá, espetado em sua barriga. Imagina uma criança com um sofrimento desse, né? Mas sofria muito, apanhava por qualquer coisa. Como ele tinha esses dons, e muita gente chamava ele começou a dizer que Chico curava as doenças.
né? E ele criança, ela colocava ele para fazer coisas assim, crianças doentes, ele fazia com que ele fosse, vamos dizer assim, a palavra limpava com sua própria língua as feridas de outras crianças. E ele disse que, naquele momento, ele dizia à mãe dele: Mãe, eu não vou. Sim, antes disso, ele começava, nesse sofrimento todo, ele tinha esse refrigério, essa bênção de que um dia ele encontrou com a mãe dele, encontrando com a mãe dele embaixo de uma árvore próxima à sua casa, e ele conversava com a mãe, né? Ela vinha, pensava, ele dizia: Mãe, me leve com você. Não posso, Chico, eu não posso. Você precisa ficar. E pedia para que ele tivesse paciência, pedia para que ele não brigasse, não retrucasse a grosseria daquela criatura, que ele precisava ter paciência. E o mundo bom viria para ele. E quando ele dizia assim: Mãe, ela quer que eu vá de novo fazer lamber, a palavra é essa, a ferida daquele menino. Eu não aguento, eu não vou. Ela dizia: Não se preocupe, Chico. Quando você estiver fazendo isso, eu vou colocar a minha mão. Pense na minha mão entre você e aquele ferimento. E assim Chico conseguia fazer, né? E aí, com toda essa. E toda essa caminhada difícil, né? Chega o dia em que chega esse anjo bom na vida de Chico. A mãe se despede e diz que vai chegar um anjo bom. É quando o pai dele, seu João Cândido, casa novamente e reúne os filhos, né? Reúne todos os filhos. Ela pensa, a outra senhora Rita tinha algo que era ligado a Chico de uma forma não muito positiva, né? Já a Cidália tem aquela ligação especial para o Chico, porque ele era o mais sofridinho, o mais mirradinho, né? E a gente que leu o livro sobre o Chico, a gente tem essa passagem no filme, né, no filme que conta a vida de Chico, a gente vê com mais propriedade assim, vamos dizer, aquele jeito, aquele personagem que faz o papel dele, mais mirradinho e que ela vai direto ao ponto, vê que tem sangue ali naquelas vestes, né? E quando olha, tá a barriguinha dele toda machucada. Então, o Chico foi uma criança que sofreu muito, né? E quando a cidade toma conta, ele começa a, vamos dizer assim, renasce, né? Começa a ter mais paz e começam a cada vez mais pegarem esses momentos, essas perturbações, vamos dizer assim, espirituais. E fica tido como um menino doido, aquele menino que é doido, que é diferente, que vê espírito toda hora, que conversa com quem já morreu. Tantas são milhares de histórias que tem de Chico, de passagens dele quando ele criança, né? Tinha também aquele padre, eu também não vou lembrar o nome, Maria, você vai se lembrar e me dizer o nome do padre, não vai não. Eu estava certinha, você lembra o nome? Também não, mas o padre que era muito querido por ele, né? Chico, eu lembro, ele era católico, foi criado católico, né? E ele ia na igreja, ele ia todas as missas, estava sempre junto desse padre. E quando chegava lá conversar com o padre, eu vi um homem ali dizendo: Chico, acaba com isso, vai rezar tantos Pai Nossos, tantas Ave Marias, e colocava tantas penitências para Chico, né? Que até em procissões Chico levava pedra na cabeça, que era uma penitência para ver se ele ficava bom, porque na cabeça do pai e do padre e das pessoas mais próximas, Chico era doente. Era uma pessoa que não tinha o juízo certo, né? E ele chegava para o padre, tem até uma passagem interessante que ele diz assim: se eu não me engano, disse fulano, disse ao senhor, mandou dizer ao senhor, ele veio aqui, disse que disse ao senhor, tal coisa, um recado para o padre, Chico, você é pior, esse bichinho morreu. Então, tem muita coisa engraçada também de Chico. E algumas coisas que a gente lê, já Chico adulto, tem muitas histórias interessantes relacionadas com Chico, porque tem muita coisa nessa história toda de Chico que se tornava até cômica, né? Com a inocência dele. E aí, Chico adulto começa a psicografar depois de todo aquele encontro, após um processo, na verdade foi após um processo bem complicado, obsessivo de uma irmã dele, né, que ele tem um encontro com
verdadeiramente assim, a doutrina espírita, que ele começa a estudar, ele começa a entender o que era aquilo que ele sentia, né? Por que ele tinha aquelas visões, por que ele falava tanto com gente que já havia morrido. E aí, a partir daí, Chico começa, eu estou resumindo bem, viu, gente? Por causa do tempo, Chico, e vocês ainda têm um outro irmão nosso aqui para falar. Ele começa a trabalhar, né, na fazenda, e se envolve como escrivão. Uma fazenda do Ministério da Agricultura. Então, lá ele começa, e interessante que lá ele trabalhava junto com a filha do administrador da fazenda, e ele tinha essa mediunidade e ela tem uma sensibilidade também aflorada. Então, eles, eu vi em depoimento dela dizendo assim, a gente combinava. Na hora de trabalhar, tem que ser 100% porque quando a Chico estava vendo, chegava o Chico falando com a pessoa que batia nele, Chico, esse não é encarnado. Imagina, esse não é encarnado. Então, eles combinavam. E quando terminava o trabalho dele, aqui, o trabalho, vamos dizer assim, na matéria, né? Eles iam para o centro espírita e ela também o acompanhava. E interessante que ele escreveu o livro Paulo Estevão, né? Que é um dos maiores livros. Quem não leu, leia Paulo Estevão. É um livro maravilhoso. E eu escrevi Paulo Estevão justamente no porão da casa desse administrador da fazenda. Ele ia para lá à madrugada e escreveu esse livro lá, né? Em 1943, sim, em 32, voltando para 31, ele tem um encontro com Emmanuel, que eu já estava pulando, né? Dizem que numa represa ele estava um certo dia em preces lá e teve um encontro com Emmanuel. Emmanuel, que é seu orientador, né? Que é a gente chama o seu mentor espiritual, né? Que trouxe algo muito simples para Chico. Só 3 conselhos: disciplina, disciplina e disciplina, né? Ou seja, a vida de Chico foi toda regrada por disciplina, para que ele pudesse realmente trazer. Eu fico me perguntando o que seria da doutrina espírita sem um Chico Xavier. Falar em Chico Xavier é falar em doutrina espírita, porque um estudioso, Walter alguma coisa, não vou lembrar, ele dizia o seguinte, que se não tivéssemos nenhum outro livro sobre o espiritismo e tivéssemos os livros que Chico escreveu, aquela coleção que começa com o nosso lar e termina e a vida continua, nós já teríamos tudo e muita coisa para ser estudado sobre a doutrina espírita. Realmente, né? Quem conhece, e livros se escreveu mais de 150, psicografou, né? O que chamava a atenção que ele nunca teve nenhuma renda desses escritos. E os livros de Chico vendiam e vendem muito, o tempo todo. Por isso que ainda hoje estão aí os centros espíritas que ele fundou, as casas que ele... Todas mantidas ainda com essa renda que vem da venda dos livros. Em 1932, ele lançou o Parnaso, Além Túmulo, né? Que foi aquele momento que chamou a atenção a todo mundo, né? Porque ele trazia poesias de poetas e poetisas que já haviam desencarnado, né? E que teve aquele caso do irmão X, né? O irmão Jacó, se não me engano, que ele colocou, ele assinou, né? E teve todo um problema, porque a esposa dele queria os direitos autorais. Humberto de Campos, desculpe, Humberto de Campos. Queria os direitos autorais, né? E aí ele passou a continuar a psicografar, mas o espírito assinava sempre como irmão X, né? Então, em 1943, ele lançou o livro Nosso Lar. Foi que mais aí sim, aí nós tivemos, né, as pessoas, já tive bem mais na frente esse encontro, mas foi quando as pessoas tiveram aquele encontro mesmo com o mundo espiritual, né? Ele trazia todo aquele Antônio Luiz como um repórter, né? E que ficava pesquisando, procurando tudo e trazendo aquele... Como era esse outro lado da vida para nós?
E aí, em 1970, e nesse tempo todo, Chico já trabalhando muito, passando seu dia todo trabalhando na fazenda, ia a pé para a fazenda. Quando voltava a pé, chegava e atender as pessoas que procuravam, eram milhares de pessoas que procuravam. Uns pediam oração, outros pediam para saber como é que estava o parente do outro lado, outros pediam alimento, outros falavam que estavam com pensamento suicida, o que é que ele podia ajudar. Então, era um dia que ele começava a atender as pessoas, às vezes, das 8 horas, 6 horas, 7 horas da noite, até o outro dia de manhã, incansavelmente. E os companheiros que estavam sempre ali mais próximos, diziam que ele não comia nada, só tomava água. Só água. E que ele tinha aquela mania de beijar, as pessoas beijavam sua mão, e ele beijava a mão das pessoas, né? E de madrugada, assim, ele estava com os lábios cheios de sangue, sangrava os lábios, de tanto ele beijar a mão das pessoas, né? No meio dessa história tem uma história de um irmão, Jorge. Eu acho que todo mundo já ouviu falar em Jorge. Jorge é uma figura de uma criatura que vivia nas ruas. Era um homem negro, muito franzino, e, e segundo se lê, até um senhor dizia assim, que Jorge, nessa vida, não tomou muito banho, não, porque exalava um odor muito forte. Tinha poucos dentes, e os poucos que tinham não estavam em bom estado, então também tinha um hálito muito forte. E uma pessoa que a gente chama, e que muitas vezes a gente quer se afastar. E esse irmão, acho que é Clementino que conta essa história. Algum? Adelino? Adelino? Não sei, eu não estou lembrando, mas pode ser. Sim, era um companheiro de Chico, amigo dele próximo, passou 30 anos junto dele, né? E ele conta essa história e diz que nesse dia, até meus brincadeira, assim, nesse dia os espíritos, quando eles não chegavam, os espíritos estavam muito amáveis, porque todo mundo tirava dentro do bolso e dava ajuda para quem vinha perto. Mas ele ficava no último da fila, e esse senhor mesmo dizia assim: meu Deus, lá vem Jorge. E ninguém queria, porque dizia assim: vem gente de todo lugar no mundo aqui para ver Chico. Aí Chico vai, entre aspas, perder tempo com Jorge. Então Jorge era o último da fila. E Jorge chegava assim, chamava ele de Tichico. Opa, Tichico. E aí ia contar o que é que ele tinha. Ele perguntava: Jorge, o que é que você viu quando você vinha para cá na viagem? Porque ele morava muito longe da casa de Chico. Ele dizia: eu vi as plantas, eu vi a flor. Diz que ele falava bem assim: eu vi as plantas, vi as flores. Fiquei lá, o Jesus estava por trás e eu vi olhando para mim. Então, era uma pessoa muito humilde, mas Chico conversava com ele, pedia para ele declamar poesias, e tinha uma história de uma moça que ele ia carregar, né? E ele, no fim, contava essa poesia, que era uma moça, eu era para ter decorado para falar, né? Mas era ou então anotado, não era Catiana. Mas que ele, na poesia, dizia que, moça, tenha cuidado, porque qualquer dia eu vou você vai confundir com. E tudo isso que Chico ria com essa. Então, tem muita coisa e ninguém dizia daquele homem, de uma grandeza daquela, de ser procurado por tantas criaturas estarem ali ao lado e ele dar atenção àquela criatura. E nosso irmão dizia que ele falava em cima de Chico assim. Ele disse: meu Deus, eu ficava pensando. Quando eu vi as nove, eu ia fazer assim. E Chico, nunca vi Chico virar nem o rosto. E ele tinha o lábio também sangrando, né? Tinha ferimentos nos lábios. Diz que todas as vezes que terminava, beijava a mão de Chico, Chico beijava a mão dele, Chico dava 2 beijos no rosto dele e ele dava 2 beijos no rosto de Chico. E depois, alguém molhava um paninho e tirava as marcas do beijo de Chico. E ficava manchado de sangue, pelo sangue da sua, né? Então, basta uma ação dessa e a gente parar e refletir muito sobre o nosso papel diante do outro, né? Eita, sei se que eu estou muito, muito hoje, né?
e Chico desencarna, né? Ele dizia aos amigos que ele iria desencarnar num dia, queria desencarnar num dia de muita alegria, para as pessoas não sofrerem tanto. E justamente em 2002, quando o Brasil ganhou a Copa, foi que Chico desencarnou, né? Mas isso, mesmo com toda essa alegria, não deixou de trazer uma grande tristeza e sentimento de orfanato para muitas criaturas, né? Foi um dia de muita, de muita gente lá em Uberaba, né? Chico nasceu em Pedro Leopoldo, eu pulei a parte que ele foi morar em Uberaba, né? E as pessoas continuaram, hoje em dia ainda, indo lá na sua casa, que sua casa transformou-se num memorial, tem lá suas boinas, suas perucas, suas sandálias, sua cama simples. Foi um homem chamado amor. É um homem bom, né? Já aquela música de Roberto, o homem bom, dizem que foi Roberto que fez para ele, né? Um homem bom. E muitos outros cantores também já fizeram músicas com o nome deste Chico. Mas o mais importante, Chico também foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz, né? Por 26 países, pessoas assinaram para que ele fosse, para que ele ganhasse esse prêmio. Ganhou também o Prêmio de Mineiro do século XX, o maior brasileiro da história, e tantas outras honrarias que Chico ganhou. Mas eu tenho certeza que a honraria maior de Chico foi quando ele chegou no mundo espiritual, né? De ver tudo que ele, a gente ainda não tem, assim, comprovadamente, alguma mensagem dele trazida depois do desencarne, né? Nós não temos ainda. Mas eu tenho certeza que Chico foi assim, pegado na mão de Jesus e de Maria do outro lado, por tudo que ele deixou. E que essa história dele nos, nos intua ao bem, ao amor, que ele sempre esteja como, vamos dizer assim, orientador da nossa caminhada, né. Chico, ele é, eu diria que ele é a figura de Jesus, a figura mais próxima de Jesus que nós tivemos aqui na Terra, né. E que muitos anos depois, a gente vai ainda falar sobre ele e muitas pessoas vão dizer: "Meu Deus, você foi contemporânea desse homem, nada além de ler sobre ele", né. Então agora eu vou pedir para minha querida, a música e após Cessa vai terminar a nossa. Chico Xavier, obreiras gerais, cobrando a tua lição. És o companheiro da paz.
E hoje a gente encerra com Divaldo Pereira Franco. É um dos mais consagrados oradores e médiuns da atualidade. Fiel mensageiro da palavra do Cristo pelas consoladoras e esperançosas lições da doutrina espírita. Dos seus 98 anos, 78 de oratória espírita. Em mais de 70 países. Semeador de estrelas, embaixador da paz, e por alguns chamados de Paulo de Tarso dos dias atuais. Desde sempre eu chamava Divaldo o Paulo de Tarso. Nós tivemos a grata alegria de conhecer Divaldo pela primeira vez em 96, quando a gente passou na Bahia. Nós nos formamos em 95, em 96, quando a gente retornava de São Paulo, passamos na Bahia e fomos assistir uma palestra de Divaldo, né, em Feira de Santana, na Bahia. E desde aquele momento nós nos encantamos com a presença de Divaldo. Era um ginásio, era até em homenagem a um grupo de crianças que eram as sandalinhas. Eu não sei se vocês lembram disso, de um grupo de crianças de Feira de Santana, que era dos chinelinhos, das sandalinhas. É uma história bem bonita, mas já faz bastante tempo. É possível que ninguém se lembre disso. Então, suas conferências sempre atraíam numeroso público, que sempre se emocionava com suas narrativas e ensinamento, né? Sempre nos chamando ao autoconhecimento e anunciando o alvorecer de uma nova era, conclamando todos ao combate à violência a partir da autopacificação. É através de Divaldo que nós, particularmente, fomos entender que a paz começa em mim. Trazendo a filosofia, fui entender melhor a filosofia de papai, que quando a gente era criança, queria reclamar com os meninos por alguma discórdia na escola, ele dizia, quando um quer, dois não brigam. Então, nós fomos entender com mais clareza essa questão da paz começa em mim. Esse convite que Divaldo fazia constantemente, a autopacificação. A paz, sem dúvida nenhuma, ela começa em mim. E em 52, com seu amigo Nilson, Divaldo vai fundar a Mansão do Caminho, cujo trabalho de assistência social a milhares de pessoas carentes na cidade de Salvador encanta até hoje a Bahia, o Brasil e o mundo. Visitar a Mansão do Caminho é uma experiência ímpar. Quando a gente chega à Mansão do Caminho, interessante que a sensação que nós tivemos, a gente visita tantos lugares, monumentos, e não tem nada parecido com a sensação que nós tivemos de conhecer a Mansão do Caminho. É algo, minha gente, assim que você adentra os portões da Mansão do Caminho, tudo inspira amor, tudo inspira cuidado, sabe? É como assim, a personificação do amor, do cuidado, do olhar para o outro, de querer que todos caminhem junto. Se você está num patamar mais alto, que você estenda a mão e traga quem está um pouquinho mais abaixo. É uma sensação maravilhosa. Cada detalhe da Mansão do Caminho é um olhar para o outro, é o cuidado, é o amor. Então, acreditamos que assim, a Mansão do Caminho é a grande obra de amor construída e deixada por Divaldo Pereira Franco. E Divaldo vai retornar à pátria espiritual no último 13 de maio, aos 98 anos. E sua vida foi um exemplo incontestável da mediunidade missionária. Divaldo nasceu em Feira de Santana, na Bahia, né? Depois de que ele se muda para Salvador, por recomendação, quem viu o filme e também leu o livro, por recomendação daquela médium, né, que vai dar
a primeira assistência a Divaldo, quando identifica a sua mediunidade, Divaldo vai se mudar para Salvador e vive até os seus últimos dias de vida. Então, são figuras extremamente significativas para o nosso movimento espírita, a sua mensagem, que é a mensagem consoladora da doutrina espírita, ressoa em nós e por muito tempo. Ainda hoje de manhã, Lúcio Filho dizia: mãe, eu ainda não me acostumei com a ideia de Divaldo não estar entre nós. De fato, a gente ainda pensa que Divaldo está encarnado, né? Mas com certeza Divaldo continua o seu trabalho belíssimo, né? Por isso que ficou tanto tempo conosco, almas como Chico, como Divaldo, passaram tanto tempo conosco para ir ali, né, nos ajudando de fato na obra maior que é a mensagem do Cristo. E a gente queria encerrar essa apresentação com um vídeo, um pouquinho da Mansão do Caminho. Ele colocou lá. Colocou aí? E tá também aqui. E tem. Nossa, gente. A chance de Em instantes retomaremos a nossa transmissão. Aguarde emanando boas vibrações. Em instantes retomaremos a nossa transmissão. Aguarde emanando boas vibrações. Em instantes retomaremos a nossa transmissão. Aguarde emanando boas vibrações. Em instantes retomaremos a nossa transmissão. Aguarde emanando boas vibrações. Em instantes retomaremos a nossa transmissão. Aguarde emanando boas vibrações. Em instantes retomaremos a nossa transmissão. Aguarde emanando boas vibrações. Em instantes retomaremos a nossa transmissão. Aguarde emanando boas vibrações. Em instantes retomaremos a nossa transmissão. Aguarde emanando boas vibrações. Em instantes retomaremos a nossa transmissão. Aguarde emanando boas vibrações. Em instantes retomaremos a nossa transmissão. Aguarde emanando boas vibrações. Em instantes retomaremos a nossa transmissão. Aguarde emanando boas vibrações. Em instantes retomaremos a nossa transmissão. Aguarde emanando boas vibrações. Em instantes retomaremos a nossa transmissão. Aguarde emanando boas vibrações. Em instantes retomaremos a nossa transmissão. Aguarde emanando boas vibrações. Em instantes retomaremos a nossa transmissão. Aguarde emanando boas vibrações. Em instantes retomaremos a nossa transmissão. Aguarde emanando boas vibrações. Gratidão a Beethoven e a Catiane, que alegrou mais ainda essa noite. Gratidão a Ceissa Carreiro, gratidão a Mateus, a Luiz e a todos os nossos irmãos queridos. Muita paz a todos e uma semana de muito trabalho no bem. Amém. Então, nós agradecemos profundamente as nossas queridas Cessas que trouxeram um momento tão nostálgico, emocionante, né? A gente relembrando essas almas ilustres. Agradecemos a presença de cada um. Vamos, nesse momento, encerrar as nossas atividades com uma prece, certo? E em seguida nós teremos o passo Luiz, ou passar a ser coletivo. Hoje coletivo, então aproveitemos voltando esse momento da oração final, elevando os nossos pensamentos e ao mesmo tempo recebendo
Agradecemos, Senhor, esses momentos de paz, nós nos sentimos aqui. Em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos alguém na alegria e na seja o amor, nossa alma do Mestre Jesus. Seja que todos retornem aos lares com muita saúde e muita paz. E obrigada mais uma vez às nossas queridas seis. Nossa transmissão foi encerrada. Que Deus possa nos fortalecer enquanto seguimos os passos de Jesus. Nossa transmissão foi encerrada. Que Deus possa nos fortalecer enquanto seguimos os passos de Jesus.